Olá, doutor, estamos aí com mais uma série de cirurgia geral, as hérnias, e agora vamos falar sobre aquelas hérnias umbilicais, doutor, né? E aquelas hérnias abdominais, né? Que muitas pessoas têm e precisa realmente verificar o que está acontecendo para poder melhorar esse quadro que elas estão, doutor. Perfeito. Hérnia umbilical nada mais é novamente do que um furo na região do umbigo, onde vai passar quem não pode passar, vísceras, gorduras lá de dentro da nossa barriga. Sempre tem que ser operado, doutor, uma hérnia umbilical? Sempre também. Então não tem, é aquele ditado, hérnia diagnosticada é hérnia que se opera, para evitar complicações. Ah, mas minha hérnia tá pequenininha, não incomoda. Tem que ser operada. Porque de repente vai encarcerar, de repente o médico, o cirurgião não consegue dizer isso. Quando vai acontecer? Então eu preciso já tomar uma postura e já operar antes que aconteça, né? As hérnias incisionais abdominais são hérnias nas incisões prévias. Então o paciente operou de uma vesícula aberta, antigamente fazia muito, hoje não tem mais muita cirurgia aberta, por laparotomia, por corte, mas uma cesariana, por exemplo, acontece todos os dias. Se acontecer um abaulamento na sua cesariana, lá na região da cicatriz, depois de feito a cesariana, um tempo, uns anos e tal, pode ser que você está diante de uma hérnia incisional. Se você de repente foi fazer uma apendicite ou teve uma urgência, teve um trauma onde o cirurgião fez uma cirurgia por corte, ficou uma incisão lá. O que acontece? Pode eventualmente abaular aquela incisão no futuro. Você está diante de uma hérnia incisional. O que é? Abrir o músculo lá. Você tem que operar porque está passando gente que não deve ali por dentro do músculo, né, do furo, que é o intestino, que pode obstruir. Então entra sempre no mesmo princípio, a gente vai operar para evitar um dano maior para o paciente. O paciente não pode carregar uma hérnia umbilical por muito tempo, não pode carregar uma hérnia incisional, porque vai aumentando, vai saindo mais intestino e vai tendo chance cada vez mais de obstruir, de dar problemas, infecções, rupturas, né? Doutor, a hérnia umbilical, para as pessoas entenderem, às vezes a gente vê aí, né, pessoas com mais idade, senhores com mais idade, que tem uma bolinha lá no umbigo, né? Porque ali a gente, quando nasce, né, é cortado o cordão umbilical, as mães cuidam, cai, né, o cordão umbilical e fica aquela cicatriz e fica para dentro do abdômen, que é o normal, né? Essa hérnia nada mais é que aquele buraquinho do umbigo, ela vai passar para fora e vai dar o espaço do órgão ali para dentro. Exatamente. E ela pode crescer realmente. Pode, né, crescer. Então, para as pessoas entenderem que às vezes ficar com aquela bolinha ali no umbigo não vai te trazer coisas boas. Não pode, né? É exatamente o furinho que aconteceu lá quando a gente tinha o cordão umbilical no umbigo, né? Aí a gente corta ali, aquilo vira uma fibrose, mas todo lugar onde existe uma fragilidade, uma cicatriz, tem uma possibilidade maior de estourar aquilo, de aquilo abrir no futuro, né? A hérnia umbilical é isso. Região da virilha no homem é isso, né? Então fica um pertuito e aí ali abre no futuro, na idade adulta, mas também às vezes na infância, ou os próprios idosos. Os próprios idosos já têm uma fragilidade da musculatura, já não tem muito colágeno no músculo. O colágeno é o que cola o músculo, eles não têm mais muito, então eles podem abrir mais fácil essas regiões também, né? E sempre evitar a complicação. Pode dar complicação hoje e pode dar daqui a um ano, e pode dar amanhã. Então chegou no cirurgião, o cirurgião vai indicar a cirurgia. E é muito segura também, tanto das hérnias incisionais quanto da hérnia umbilical. A hérnia umbilical nem sempre a gente põe tela, que às vezes a musculatura está firme, aí a gente pode fazer a costura, a sutura, que a gente chama com fio. É um fio inabsorvível que fica lá e fecha o buraco, né? As hérnias incisionais, de maneira geral, vai tela, né? Essa a gente tem que reforçar de novo, costura, sutura o músculo todo ali e ainda coloca uma
tela espalmada nessa região. Essa tela, doutor, é como se fosse uma telinha mesmo, né? Só que ela é pronta para a região ali abdominal, né? É um material sintético de polipropileno que a gente fala, existe gramaturas, existe furinhos, isso só o médico cirurgião vai indicar a melhor tela para você. Mas o que a tela faz de fato? Ela fecha o buraco mais forte. Eu sempre faço a analogia do seguinte, ó. Você pega dois pedaços de bife, né? De bife ali do mercado, e aí dá um ponto entre eles e vai puxando. O que acontece com o bife? Rasga. O ponto fica intacto e o bife rasga, certo? O músculo rasga. Isso pode acontecer com a gente. Se a gente pega os bifes, dá o ponto e coloca uma tela espalmada de polipropileno que vai incorporar nessa musculatura, criou uma resistência, criou uma fibrose, não abre mais. Exatamente. Então a tela é para isso. Então a tela das hérnias incisionais, das hérnias de virilha, inguinais, é uma condição assim que precisa colocar de fato. Hoje na essa umbilical tecnologia, né, a gente doutor? estuda. Tudo feito por videolaparoscopia. Algumas hérnias incisionais a gente conversa com o paciente, às vezes é melhor fazer aberta ainda, porque ele já tem a incisão lá. Então, às vezes, fazer por vídeo não é muito bom. Aí você vai, faz um cortinho e coloca a tela ali, naquela região, por corte mesmo, né? Mas cada paciente é único, a gente tem que individualizar tanto a tela quanto a técnica, mas tem que fazer e é super seguro. Doutor, a cirurgia, claro, ela é individual, nem tudo que é para o meu vizinho vai ser para mim, mas no geral, o básico são essas as informações que as pessoas vão ter, né? Outra coisa, doutor, quando a gente fala ali de uma hérnia, de uma puérpera, né, que ganhou bebê, Perfeito. né? Puérpera é a mulher que ganhou bebê. Ela às vezes pode fazer força, alguma coisa durante ali aquele período dos 40 dias, né? Pode. Ainda as mulheres precisam se cuidar, inclusive usar cinta, né, doutor? Sim. Que é algo muito importante para evitar para o futuro as hérnias incisionais ali naquela cirurgia que ocorreu para a retirada do bebê. Exatamente. O que a gente sente assim, ó, aqui, especialmente essas cintas abdominais e faixas, elas vão fazer que o paciente naturalmente cuide mais. Porque se ele está livre, ele às vezes vai fazer um movimento mais brusco. Se ele está com cinta, ele cuida. Esse é um primeiro fator que vai evitar mais hérnia incisional, especialmente na cirurgia de cesariana, né? Outra coisa é que quando a gente separa lá as camadas, que faz um corte para tirar o bebezinho, a gente vai por camadas. O corpo não entende isso, ele inflama e cria líquido, seroma. Líquido. Um líquido clarinho, e esse seroma às vezes incomoda pra chuchu. É ruim, né? Aí você tem que ir lá esvaziar com seringa, o paciente acha que já tá com a hérnia, e não é. É por quê? Porque às vezes ele não cuidou e não usou a cinta para colar as estruturas, as fáscias, o subcutâneo. Então a cinta serve muito também para isso. Ela evita porque o paciente cuida mais e ela evita porque ela evita o seroma, que toda cirurgia aberta deveríamos usar uma cinta aberta. A laparoscopia não. Me perguntam muito, cirurgia bariátrica que a gente faz hoje, tudo furinho, precisa usar cinta? Não. Porque o trocáter, quando passa no músculo, ele divulsiona e quando você tira, ele fecha. São fibras. Agora, a cirurgia por corte, eu cortei. E aí eu delaminei, eu cortei. Então eu preciso juntar tudo e aí desinflamar ali com cinta. Aí é legal. E aí você precisa suturar aquela primeira parte da pele, porção da gordura, né, doutor? Várias camadas. Várias camadas, e né? E o furinho, quando a gente faz, a gente tira, tudo já ocupa no furinho. Porque o maior furinho hoje que a gente usa, até numa bariátrica para o grampeador, é 1,5 centímetros. Desse tamanho. Então, quando tu tira, o negócio já fechou. Já fechou. É muito rápido. E o corte não. O corte eu preciso suturar ali. Então, eu vou precisar que o paciente cuide bem daquela incisão. E outra coisa também, né, doutor? Eu, como enfermeira, a gente sempre cuida, né, das incisões, dos pacientes. Como é importante evitar o cigarro quando você faz uma cirurgia, né? Justamente pela cicatrização e cuidar com a alimentação, né? Ingerir carne, ovo, Perfeito, né? Porque proteína. assim, proteína, porque é o que ela faz com que feche a cicatrização
da pele muito mais rápida, né? Frutas, verduras, Isso né? aí. Não comer muito doce, nada, porque quem já tem probabilidade a ter diabetes, controlar a sua diabetes, que é um fator que pode, né, contribuir para não cicatrizar aquela incisão, né? Então, tudo isso tem que ser cuidado. Perfeito. Né? Controlar a doença de base, especialmente diabetes, não fumar. O fumo, terrível. Aquela colinha que a gente quer, não é produzida com quem fuma. Exatamente. Não é, né? Porque tem aqueles microvasinhos que levam oferta de oxigênio e nutrientes para a célula, né, doutor? Exatamente. E se não levar, vai interferir na cicatrização. Exatamente. Se você não fumar, mais nutrientes, mais oferta de oxigênio, mais tudo fecha rápido. Carregar numa boa alimentação, sempre muita proteína, outra vitamina C. A gente fala pouco, mas vitamina C estimula a produção do colágeno, estimula a produção dessa cola natural. Exatamente. Né? Então isso é fantástico. Quem controla, quem para de fumar, quem tem uma boa alimentação e suplementação, vai cicatrizar melhor. Com certeza, esses são cuidados básicos para quem você faz uma cirurgia hoje. Perfeito. Né, doutor? Perfeito. Então, doutor, gostaria de agradecer a sua presença. Tenho certeza que quem ouvir aí nosso podcast deve estar gostando muito, né? Porque a gente explicou muito aí sobre as hérnias. São coisas que acontecem no dia a dia e que as pessoas aí têm muita dúvida realmente. Doutor, muito obrigado. Que Deus abençoe o seu caminho de médico, né, suas cirurgias, e eu deixo em aberto para um próximo convite para a gente falar sobre outros assuntos com o senhor aí. Perfeito. Tá, eu que agradeço o espaço também, Lucimara. Foi muito prazeroso estar aqui, tentando elucidar um pouquinho, trazer informação pertinente para o público. Tá? Muito obrigada, doutor.